Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Nós vamos falar um pouco hoje sobre Paulo, dizendo sobre o ministério da igreja. Ele está falou comigo hoje. Eu quero passar para você o livro de segunda Epístola aos Coríntios, no capítulo 2, ele falando sobre é, a, a vitória de Cristo no ministério dele. Vitória de Cristo no ministério dele. Sabe que quando nós temos vitória, é a nossa vitória ou é a vitória de Cristo no nosso ministério? Ele está falando para os eleitos, ele está falando para a igreja de Corinto. Ele está dizendo, no capítulo 2, eu quero ler com você, a partir do versículo 14, ele diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Paulo está dizendo que nós somos a fragrância do bom perfume de Cristo. Você já pensou nisso? Ele está dizendo que ele é o modelo da fragrância do bom perfume de Cristo. Mas ele até nos diz antes, lá no capítulo 1, ele diz lá no versículo 10, versículo 11, no capítulo 11, no versículo 1, ele diz assim que nós devemos ser seus imitadores, como ele é imitador de Cristo, devemos ser seus imitadores. Imitadores. Então, ele está louvando ao Senhor pelo ministério, ele está louvando ao Senhor pela vitória de caminhar com Cristo e dizendo que através, o Senhor conduz a ele em triunfo por meio de quem? Por meio de nós, por meio do corpo de Cristo, por meio da igreja, por meio dos santos do Senhor. Ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Por isso nós pregamos a palavra, porque quando pregamos a palavra que diz assim que somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto, olha como é lindo, né? Tanto nos que são salvos, como aqueles que não são salvos, como para aqueles que não são salvos, como para aqueles que se perdem. Mas mesmo assim somos o bom perfume de Cristo. Se você vai falar do conhecimento, vai falar da sua intimidade, vai falar do Espírito Santo de Deus que está no nosso interior, que está na nossa vida, que está nos caminhando, dando um desígnio para a nossa vida, está caminhando conosco em todos os momentos. Então, nós temos uma vida excelente no ministério. Nós temos uma vida excelente. Onde você chega, você é o bom perfume de Cristo. Onde nós chegamos, nós perfumamos o ambiente com o perfume de Cristo, com o amor de Cristo, com a presença excelsa dele na nossa vida, na vida daqueles que servem ao Senhor. Então, para onde nós formos, nós somos os cidadãos dos céus, somos sacerdócios reais, somos nação santa. Então, vamos imitar a Paulo. Paulo disse: sede meus imitadores, 1 Coríntios 11:1, como eu sou de Cristo. Então, eu quero manifestar o bom perfume de Cristo. E você? Nós queremos manifestar o bom perfume. E no versículo 7 do capítulo 2, versículo 17, perdão, ele diz assim: porque nós não estamos como tantos mercadejando a palavra do Senhor, mercadejando a palavra de Deus. Mas ele diz assim: antes, em Cristo, falamos da parte do próprio Deus. Em Cristo, nós falamos da parte do
próprio Deus, porque o próprio Deus está em nós, o próprio Deus está conosco. Então, temos motivos grandiosos para viver essa vida gostosa de estar adorando ao Senhor com o nosso ministério, de estar servindo ao Senhor, caminhando com o Senhor, vivendo com Ele. Onde nós formos, nós somos enviados, somos cidadãos aqui na terra, mas somos cidadãos dos céus, não é? Então, nós estamos aqui vitoriosos no nosso ministério, caminhamos vitoriosos. E ele diz aqui no capítulo 3, do capítulo 3, do 1 aos Coríntios, ele diz assim no capítulo 3, que a excelência do ministério da nova aliança, a excelência, ela está em nós. Ele diz assim, vós, no versículo 2, vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Você já pensou sobre isso? Eu e você somos a carta escrita, no nosso coração, no coração da igreja, uma carta escrita, que ela é conhecida e ela é lida pelos homens na face da terra, sabia? Olha a responsabilidade que nós temos de ser cidadãos do céu, responsabilidade que nós temos de ser sacerdócios reais, nação santa, povo escolhido, povo do próprio Deus. E ele diz assim, olha, você cumprindo o seu ministério com fidelidade, você será abundante em boas obras. Você será uma pessoa que vai agir com excelência servindo ao Pai. Você é uma pessoa que vai passar por os seus momentos de alegrias, pelos seus momentos de lutas, de dificuldades, como um bom ministro do Senhor, como um bom soldado, mas você vai passar nunca se desanimando, porque é cidadão do céu, você não é cidadão da terra. Você é cidadão do céu, então se você lutar como cidadão da terra, pode cansar, pode desanimar. Mas como cidadão dos céus, nós não vamos desanimar nas aflições. No versículo aqui 16 do capítulo 4 de 1 aos Coríntios, diz assim, por isso nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha só que interessante. Fazendo a obra, sendo imitadores do Senhor através dos nossos líderes, sendo imitadores, como Paulo era imitador de Cristo, nós somos imitadores do Senhor, vivendo na liberdade do Espírito Santo de Deus, caminhando na obra do Senhor por amor, não por obrigação, vivendo essa vida gostosa, nós seremos fortes, nós não vamos desanimar. Não vamos desanimar, mesmo que nós estamos muito cansados, como diz, mesmo que o nosso homem exterior está corrompido. Olha, mesmo que ele está doendo, mas o nosso homem interior, o Espírito Santo que habita em nós, está renovando. E cada dia você está ficando mais jovem, até chegar às mansões celestiais. Cada dia nós estamos ficando mais jovens. E ele ainda fala assim, Paulo, ele comenta com a igreja, ele fala assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A nossa leve e momentânea tribulação. Leve, momentânea, é isso mesmo. Porque realmente esses momentos que nós passamos são fases. A nossa vida não é como uma nuvem que passa e logo se dissipa. Na verdade, nós somos eternos em Deus, eternos
no Senhor. Nele somos eternos, mas aqui na terra nós estamos passando, não é verdade? Então, porque a nossa leve e momentânea, como Paulo está dizendo, produz para nós eterno peso de glória. Você quer plantar as coisas carnais da terra ou você quer plantar as coisas espirituais? Que vai reverter para você e para o mundo o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, né? As aflições vai levar ao momento do peso de glória para nossas vidas e para a igreja do Senhor. Vai nos levar a isso, ao eterno peso de glória, acima de qualquer comparação de sofrimento aqui na terra, não é verdade? Então, ele diz assim: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem. Porque aquelas que eu vejo, como ele diz aqui, as que se veem, elas são temporais. Você está passando por lutas? São temporais, são rápidas. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então não atente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem é que são eternas. Nós não vemos Deus fisicamente, mas nós vivemos Deus, porque Deus está em nós. O Senhor está em nós. A nossa pessoa é o Espírito, que nós temos uma couraça, uma carne que habita em nós, uma alma, temos em nós uma alma, mas a pessoa nossa é o Espírito de Deus, né? E aí ele diz assim, então não vamos nos atentar para as coisas que nós vemos, porque elas são temporais, mas as coisas de Deus é que são eternas. Então, continuamos essa batalha. É uma batalha que às vezes cansa o nosso corpo físico, mas é uma batalha que cada dia nos renova, cada dia faz-nos crescer, cada dia nos eleva, cada dia leva-nos a mais intimidade com o Senhor, e cada dia a gente caminha passando por onde passar, deixando por onde nós passamos o bom perfume de Cristo, mostrando que somos dos céus, que somos sacerdócios reais, que somos pessoas diferentes. Diferente por quê? Porque temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Temos o amor dele que habita em nós. Então, vamos caminhar assim, passando e entendendo que estamos aqui para fazer a obra do Pai. Mas, em primeiro lugar, que pensamos no Espírito, que possamos passar a fragrância do Senhor, a fragrância do conhecimento, porque a letra mata, mas o Espírito edifica. Então vamos crescer no Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te desejar um bom dia e que você pense sobre essa palavra. E diz assim: eu sou filho de Deus, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou povo escolhido do Senhor, eu passo o aroma, eu passo o bom perfume de Cristo por onde eu ando, eu transmito, eu imito o Senhor por onde eu ando, não para minha glória, mas a glória está com o Pai. Tá bom? Bom dia e boa tarde, e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. A paz. Amém.